Imagina um menino da geração Z, que ao invés de curtir a balada, ele vai ler Dostoiévski e abre uma discussão online sobre os irmãos Karamazov. Isso é normal? Ei, gente, Desirê Curi aqui para mais um episódio do Conta Mais, a realidade sem filtro. Hoje a nossa história é inspiradora de novo. Aliás, eu acho que vai ser uma inspiração para essa geração que está chegando para encontrar um caminho diferente, ou seja, uma escolha, né? A vida é feita de escolhas e a gente tem esse poder. Esse menino, 21 anos, está nadando contra a correnteza. Ao invés de curtir balada, ele resolveu entender o propósito da vida, buscar o florescimento, e o nosso papo hoje vai ser a jornada de um herói. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Para eu não acho que seja assim, eu não trato como um exemplo, eu trato sempre como uma inspiração, porque eu lido com a geração Z e você muito mais do que eu. Você sabe hoje das limitações que nós temos, né, sociais, em todos os sentidos, mas você optou por um caminho diferente. Quando foi essa virada ou se houve essa virada de chave na sua vida? Então, tudo começou sempre tive uma vida, assim, muito vamos dizer assim, um reme-reme, assim, bem normal, nada demais, estudava para minhas provas, né, tirava minha nota no colégio e ficava mais ou menos nisso. Mas desde o primeiro ano do ensino médio que a gente, né, comecei a me dedicar um pouco mais nos estudos, até por causa do vestibular que estava chegando, mas depois era bem limitado, né, a fazer a prova, a responder algumas coisas ali e morreu nisso. Ou seja, você queria estudava para passar de ano, como todos os meninos da sua idade. Basicamente isso. Então sempre foi muito assim, nunca fiquei de recuperação, mas sempre foi tirava nota, ia bem na prova e ficava nisso sempre bem limitado a isso. E aí, quando teve o vestibular, consegui a aprovação, só que por causa, né, de atraso de calendário, desde pandemia, greve, um monte de coisa, eu fiquei 9 meses parado em casa, porque eu ganhei aprovação, mas só 9 meses depois que eu fui de fato começar o curso. Então, bom, 9 meses parado dá o que fazer, né, porque não tinha obrigação com nada, já tinha passado no vestibular. Falei: "O "Que que eu vou fazer?". Os primeiros 2 meses, fiquei só jogando videogame. Videogame, videogame, assim, aquele negócio, né, estudei pra caramba, agora eu mereço descansar, vou só jogar videogame. Hoje você faz medicina. Isso. Só que aí depois desses 2 meses, em mim começou a dar uma cutucada, falei: "Cara, não tá o suficiente". Aí eu comecei a olhar para procurar o que fazer, comecei a ler uns livros, uma coisa que me interessava. Comecei primeiro, né, jovem, aquela discussão de economia, capitalismo, socialismo, aquela coisa mais inicial. E eu fui tomando gosto pelo negócio, criando o hábito de ler, e aí sim começou a desenvolver esse gosto mais profundo por buscar coisas diferentes, né. Então, nessa transição desses 9 meses parado, saí, né, de só jogar o videogame para poder procurar algo diferente. Foi aí que eu encontrei esse mundo diverso. Esse mundo diverso que você fala, essa busca do propósito, desse florescimento, isso traz a jornada do herói. O que que é essa jornada para você? Você encarou isso na sua vida? Então, a jornada do herói, ela já é uma tradição, né, na literatura, já tem até livros sobre isso, o mito, o herói de mil faces, vários livros sobre isso. E a jornada do herói, ela tenta representar a vida do ser humano, a jornada humana que é simbolizada nos filmes ou nos livros pelos heróis que a gente conhece. Então, para pegar um exemplo didático, talvez o Rei Leão. Né, no Rei Leão tá lá o Simba, o leãozinho, vai para o Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, aquela coisa bem idílica, bem infantil. Ele fica lá só cantando e curtindo, enquanto isso, o reino dele tá pegando fogo lá, né, o mundo tá se destroçando, mas ele tá no Hakuna Matata tranquilão. Do nada chega a Nala, que foi, né, depois a mulher, né, a leoa que ficou com ele, e vem chamar ele, dá o chamado. Olha só, a gente precisa de você. Olha o que você se tornou. Olha o que você está desperdiçando todos os seus potenciais. Porque imagina um leão tá vivendo, comendo inseto, tá lá tranquilão, só cantando musiquinha, e sendo que ele estava destinado a ser o rei, né? O rei ali do reino. E até que no final, a grande mudança para ele foi quando o Mufasa, o pai dele, aparece e pergunta: "Quem você é? Você se esqueceu de mim", né, do Mufasa. "Você se esqueceu de quem você é. Você tem que tomar o seu papel nesse ciclo da vida". Então, as pessoas podem muitas vezes ficar realmente no que a gente chama de zona de conforto, né, o Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, essa fase inicial, mas depois isso vai incomodar. Por quê? Você não está com todos os seus potenciais desabrochados, você está
deixando a parte superior sua oculta, só dando vazão para essas partes mais baixas no Hakuna Matata, até que você desperta e tem toda a jornada do herói. Mas na sua vida, quem foi o Mufasa? Então, uma fase específica é difícil de dizer, uma pessoa específica. Sempre tive ótimas influências dos meus pais, certamente isso conta bastante. Só que ao longo desse 1 ano, quase 9 meses que eu fiquei parado, eu conheci muita gente. Não é que eu conheci, né? Tive contato com pessoas, professores na internet, que realmente me despertaram bastante. Muitas pessoas relacionadas na área de filosofia, de literatura, que me despertaram um grande interesse na área. Isso dá para citar vários nomes: Guilherme Freire, Raul Martins, são várias pessoas que me apresentaram obras, por exemplo, de Platão, que eu sempre achei que era um mundo completamente fora dos meus limites, me apresentaram de uma forma muito simples e me mostraram a importância de ler aquelas coisas, né? E não só ficar, como disse, no Hakuna Matata. Tem que ter algo além, desabrochar esses potenciais extras. Mas você falou que no início você estava em política, socialismo, capitalismo, aquela coisa muito mais, digamos assim, terrena, palpável. E você foi para um outro lado, Platão, Aristóteles e, enfim, por que essa mudança? Isso foi, eu lembro até hoje, tem uma frase muito marcante. O Chesterton é um autor, um escritor britânico, na transição do século XIX para o século XX, ele tem um livro chamado Ortodoxia. E lá ele diz: eu estou muito mais preocupado com a Batalha do Agamenon do que a próxima eleição do parlamento britânico. Ou seja, as coisas políticas do dia a dia, quem é o próximo presidente, essas coisas são importantes, claro, a gente não vive alheio numa sociedade. Mas tem discussões muito mais profundas, né? Porque o que vai nortear a sua escolha de um sistema político, o que vai nortear suas decisões políticas, o que vai nortear a sua postura na sociedade é a sua ideia de mundo anterior. Então, quando as pessoas estão discutindo, não, mas tinha que mexer isso aqui na economia, tá, mas e a base que está por trás, a base moral, a base filosófica que está por trás dessas pessoas? Isso é o mais importante. De novo, não estou descartando, claro que não, a importância de estar atenado para o que está acontecendo no mundo político, a gente não vive alheio a essas coisas, mas a discussão mais profunda é essa. Já que você citou o Dostoiévski, nesse mesmo livro, Os Irmãos Karamazov, tem a frase muito famosa de que o campo de batalha é o coração humano, e do lado está o Deus e do outro lado está o diabo. Ou seja, tem uma luta muito mais profunda acontecendo e a gente está dispersando, olhando apenas a parte secundária, né? Então estamos esquecendo dessa parte mais fundamental, a parte última, a essência da conversa toda. Cara, é engraçado que é um assunto, assim, profundo para um menino de 21 anos que tem essa bagagem. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, porque você teve um berço cultural muito forte, com seu pai, com a sua mãe, seu pai é médico, a sua mãe é enfermeira, eles têm um trabalho lindo nessa área, né, de estudo de espiritualidade e saúde. É mais fácil para você adentrar nessa realidade, nesse mundo muito mais profundo do que pessoas réis normais como nós? Então, sempre tive um incentivo muito grande aqui dentro de casa, sempre tivemos discussões sobre livros, sobre essas coisas aqui em casa, mas quando não parte de você fica difícil. É claro que as pessoas ajudam, as pessoas estão te incentivando, ajuda muito, só que essa busca depois desse incentivo todo partiu de dentro, de eu me inconformar com o estado que eu estava, assim, de: "Pô, não tá o suficiente", por mais que eu tivesse Seu toda essa pai e sua mãe ajuda. que te cobravam? Cobrava no sentido de: "Pô, você tem que ler um livro por mês e tal", mas eu fazia aquele negócio, né, me procurava na internet um resumo para poder contar para eles, pra poder fingir que eu li o livro, isso antigamente, né. Então eles me cobravam Então assim você de teve uma virada de chave, sim. sim, então foi nesses 9 meses que eu fiquei meio que Porque se parado aí, você pegava uma resenha para contar para ele, você estava enganando teu pai. É. mas isso é segredo, isso é segredo. Ai, Alexander, I'm so sorry. Contei. Mas então foi isso, essa Mas, grande mudança mesmo. você teve todo um ambiente cultural, mas essa procura foi sua, genuína? Então foi meio que estava faltando algo, né, eu estava, né, de novo, uma vida comum, de novo, nunca fui nada fora, assim, de exaltado, não, mas uma vida, vamos dizer assim, banal, uma vida mediana mesmo, que começou a não fazer tanto sentido assim. Comecei a ver, tive contato com pessoas na internet que davam exemplos muito bacanas, não que aqui em casa não tivesse grandes exemplos também, claro, pelo contrário, mas começou a me mudar aqui, assim, de dar uma fiquei incomodado com isso, aí resolvi, botou a pedra no meu sapato, aí fui andando, entendeu. Mas sobre a questão de ser mais fácil,
Pode ser sim, sempre tive acesso a grandes livros aqui em casa, sempre tivemos isso, só que ao mesmo tempo poderia correr o risco do outro lado, que é o que eu fazia antes, de como tinha as coisas disponíveis, nunca teve um grande esforço para ter que conquistar nada, então sempre teve muito na mão. Isso pode levar para o conformismo, para uma certa procrastinação, para uma certa, bom, não preciso esforçar muito e ficar mais ou menos nesse meio termo, né. Então, nas coisas mais, vamos dizer assim, superficiais, para botar assim de uma forma mais compreensível. E foi fácil para você fazer essa mudança? Porque você tinha uma vida normal. Menino que estudava para passar uma prova, um menino um bom aluno, passou em medicina, mas era uma vida mediana. Você partir para estudos mais profundos, por esse interesse realmente pela existência humana, foi difícil romper Hum. as amarras sociais, de amigos? Olha, o que eu vou te falar, a gente nunca acorda do nada e fala: "Vou ler Platão", isso não existe. É um esforço. Tudo, tudo, tudo que vale a pena é um esforço. Então, de longe, eu não comecei: "Nossa, vou adorar ler um poema de Camões", assim, isso não existe. Isso naturalmente não vem, porque nós temos uma tendência muito pelo contrário, uma tendência um pouco mais, às vezes, um pouco mais preguiçosa que seja, botamos assim a palavra, mas a tendência de não fazer muito esforço quando a gente já tem o suficiente. Então, não é natural de um belo dia vai brotar. Não, não é assim. Exige um esforço. E sobre a questão de amigos e tal, sempre tive muitas pessoas que me apoiaram, que me ajudaram, que inclusive gostam, a gente discute, conversa muitas coisas sobre isso. Mas uma questão de hábito demora pelo menos uns 3 meses para fixar um hábito, para você começar a tomar gosto por aquilo que você faz. Tem um gráfico que eu acho muito interessante, que a gente vive numa linha mediana. O famoso tá ruim, mas tá bom. Só que para você sair disso, isso vale para qualquer coisa da vida. Você vai ter um período de piora. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa com vício em álcool. Ela tá ruim, mas tá bom. Ela tem prejuízo financeiro, a saúde está prejudicada, mas ela gosta, tá mais ou menos, tá ruim, mas tá bom. Para ela poder parar, ela vai ter abstinência, vai começar a tremer, o coração vai bater, aí ela pode voltar para o tá ruim, mas tá bom. Só que se ela persistir, ela volta lá em cima. E esse é o grande segredo da vida. Então, você largar, por exemplo, o celular para poder pegar um livro, nossa, a gente não está treinado a ficar mais de um minuto olhando para uma coisa sem distrair. Então, exige um esforço no começo, igual tudo. Tá ruim, mas tá bom. Vai cair, vai dificultar, pode ser tedioso, vai ter termo que você não vai entender, tem que olhar no dicionário, porque é assim mesmo. E Só você que depois existir, passa. você falava: "Ah, vou desistir". Não é isso, é difícil. Você teve essa abstinência? Até hoje, né, então já tem o quê? 2, 3 anos que eu comecei nessa mudança. Até hoje, eu tô lendo agora um outro livro do Dostoiévski, que estava muito chato, muito Quanto maçante tempo no você começo. demorou a ler? Porque eu leio, volto e falo: "Ai, meu Deus, será que eu entendi?" Isso é prática, isso é treino. No começo, obviamente, lê muito mais devagar, só que tudo na vida é treino. Então, coisas boas você treina e melhora, coisas ruins você treina, né, de tanto repetir e acaba ficando fluido em fazer coisa ruim, por exemplo. Então, até mesmo o hábito de ler, o hábitos novos que a gente vai adquirir demanda um esforço contínuo para a gente poder fazer aquilo direito. Então, para poder ler com fluência, isso demora, você tem que concentrar. Se o celular estiver no lado, aí vibra, aí você esquece que você leu, pega o celular, aí já era também. Ou mesmo se você parar e sentar, sem dar um comichão de a gente não tá acostumado a ficar sentado, né. Para Não, pra e tá pensar. pior agora com as telas, né, os vídeos curtos. Você não consegue manter uma atenção por muito tempo. Imagina num livro de Dostoiévski. Loucura. Mas outra coisa que a gente tem que também, às vezes, desmistificar, é que essa grande literatura, ela não é inacessível. Isso é muito fundamental. Ela não é inacessível, muito pelo contrário. Se a gente se esforça, lê ali, senta, putz, vou me destinar a entender isso aqui, e bota um pouco de esforço, aquilo flui. Isso é o bacana. As recompensas no meio do caminho. Porque, como eu disse, tá ruim, mas tá bom. Vai piorando. Só que nesse meio do caminho, vamos tendo pequenas recompensas. Nossa, eu entendi um parágrafo disso aqui que eu achei que eu não ia entender. Ou pega um livro de poema, eu detestava poema até pouco tempo. Nossa, eu nunca vou entender uma poesia. Pegava um poeminha, rapaz, não é que eu entendi, mais ou menos aqui, entendi a essência. Isso vai te recompensando, te gratificando, até que você vai estimulando, estimulando, Foi e assim, difícil. não vou botar difícil, mas exigiu esforço. Assim, não foi difícil, foi algo penoso de que Difícil não, foi desafiador? desafiador sempre é. Tudo que vale a pena na vida é desafiador. Isso pode, assim, vale para poder ler, vale para poder vencer uma tentação, vale para poder conseguir um emprego, para poder construir um relacionamento. Tudo que vale a pena exige esforço. E é esse o segredo da vida, porque conseguir o suficiente, passar na prova, conseguir o suficiente, as pessoas conseguem. Agora, fazer o além exige esforço. Aí sim. Então, o esforço, o empenho, vamos botar o empenho, exige o empenho, sim, com certeza. Só que esse é o segredo. As coisas que valem a pena na vida, para você deixar de viver o tá ruim, mas tá bom, exige o esforço.
como diz o ditado, né? Para chegar na terra prometida, tem que passar no deserto, pelo deserto. Então, você tem que vencer essa fase inicial, mas eu garanto que vale a pena. Igual um abstinente, ele tem que vencer a fase da abstinência, mas depois ele melhora em saúde, em qualidade de vida, depois que ele larga um vício. Serve para qualquer coisa. Na nossa realidade hoje, a gente vive numa sociedade muito materialista. Então você está sempre suprindo alguma coisa, ou um carro novo, ou uma roupa, ou uma viagem, sempre coisas, coisas, coisas. E o propósito da vida, na minha opinião, e acredito que seja a sua, não está vinculado a isso. Mas dentro desse cenário, como romper barreiras? Como é que a gente encontra a felicidade que não é plena? Esse é o grande segredo, porque, gente, você pergunta pra qualquer pessoa, todo mundo quer ser feliz. Você não conhece ninguém que eu pergunto: "Você quer ser feliz?" "Ah, não, isso aí eu não tô querendo hoje não." Todo mundo quer. Só que aí o segredo da humanidade. Nós somos um bando de atrapalhado tentando ser feliz. A gente busca felicidade em coisas que não nos preenchem totalmente. Daí vem o vazio existencial. A gente busca a felicidade no próximo carro que a gente vai trocar. A gente busca a felicidade na viagem da Disney que a gente vai fazer. Tá, aí faz a viagem, volta pra casa e aí? O que que acontece? Fica concluir, é isso? Acabou a jornada? O que que eu vou fazer depois? Então a gente ou mesmo matar o tempo, vou preencher meu tempo me divertindo ou vendo algum vídeo, uma série que não agrega, ou seja, você desprender, matar o tempo com as coisas que não agregam, se não agrega, naturalmente vai sentir um vazio, não está te preenchendo. E, claro, nada contra, né, um pequeno prazer. Eu também não sou imune, também tenho celular, também tenho meu Instagram que eu dou uma roladinha ali de vez em quando, ninguém é de ferro. Só que aí que é o segredo. Como que é dar uma roladinha de vez em quando? Tem o Eu boto cronômetro no meu Instagram, meia hora por dia ele fecha, ele bloqueia. Eu tenho que botar, porque eu me conheço, porque o meu vício é no Instagram, eu adoro o nada é Instagram, fácil, né? nada é fácil. Não. Mas assim, de novo, a proposta aqui não Hã. é a pessoa virar e ir para um monge, largar celular, ficar o dia inteiro só lendo Dostoiévski, não, de forma alguma, eu também vou, e tenho meu Instagram. Quando os meus amigos vão sair para um barzinho, uma coisa eu vou também, eu não bebo, mas assim, eu vou e peço meu refrigerante lá e tá tudo bem, assim, a proposta não é uma vida completamente separada de um monge. Claro que não, é uma vida no mundo, mas sem ser do mundo. É essa a grande proposta, de você estar presente ali, ter as suas amizades, ter o seu convívio, ter as suas saídas, ter o seu celular, óbvio, mas não ser dominado por aquilo. E aí tem uma frase de Platão que eu gosto muito da República, que ele diz: quando a gente não preenche o nosso ser real com coisas reais, a gente vira bicho. A gente começa a cevar pasto, como ele diz, ceva pasto, se escoceia, acasala, briga e morre. A vida é só isso? A gente se reduz a bicho? Porque a gente tem a parte material, a gente tem a parte física, a gente tem o nosso corpo que precisa comer, que precisa das coisas todas, mas é só isso? Será que a vida é só isso? Só eu me manter vivo? Ou não? Eu acho que isso é muito pouco, né? É pedir muito pouco do ser humano. O ser humano tem capacidade para tanta coisa, tanto para boa quanto para má. Então que a gente possa realmente começar a perceber, olha, a gente tem que ter o celular, a gente tem que ter uma comida, tem que ter pode ter um hobby, uma passagem de avião, uma coisa assim para poder conhecer algum lugar, fazer uma viagem pra praia no final do ano, mas assim, não pode ser só isso. Não pode ser só a próxima promoção do emprego, não pode ser só aí as pessoas ficam só projetando, não, na escola. Eu só vou ser feliz quando ser aprovado no vestibular, tá, aí aprova. Dentro da faculdade, eu só vou ser feliz quando formar, aí forma. Eu só vou ser feliz quando ganhar tanto, aí ganha. Eu só vou ser feliz quando aposentar, aí aposenta, putz, eu queria ser jovem de novo. Então assim, a Nesse vida cenário a gente vê que a gente está adoecendo. não, a vida é feita dos pequenos momentos. Esse assim, se as pessoas entenderem isso, é a reviravolta. Porque a pessoa fica: "Ah, não, o dia mais feliz é quando eu casar, ou quando eu qualquer coisa". Só que as pessoas esquecem que para você casar, você construiu dia a dia um relacionamento. Você construiu dia a dia as coisas. Então, é no dia a dia que está a nossa vida, não é o grande momento. Claro que são importantes os grandes momentos, compartilhar com as pessoas que a gente ama, mas os grandes momentos são consequências dos pequenos dias, das pequenas atitudes. Então, muito cuidado com o que a gente faz no dia a dia. É isso a nossa vida. Não é, nossa, a minha vida é o quê? Ah, é ser médico um dia. Tá, mas eu construí o processo. É isso o que conta. As pessoas estão muito focadas no resultado, né? Só em almejar alguma coisa e esquecem da trajetória. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho fortaleceu. Então, esse processo é o fundamental. E é engraçado porque no discurso a gente entende isso. Eu acho que o Brasil hoje é um país mais ansioso do mundo por conta do que você falou. A gente está sempre tentando viver no futuro. Quando eu tiver isso, quando acontecer aquilo, e a gente tem que viver o presente. Mas como? Então, aí dicas práticas. Primeiro, a primeira coisa, exercitar gratidão.
a gratidão é algo que vai mudar tudo, porque a gente sai da postura de cliente do mundo e começa a nos botar na postura ativa. Tem um pensador que eu gosto muito chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele viveu em campos de concentração, passou pelo pão que o diabo amassou e ainda escreveu um livro sobre sentido existencial. Ou seja, esse cara sabe o que está falando, né? Vamos ler o livro. Nesse livro, ele fala: não importa o que eu espero da vida, mas única e exclusivamente o que a vida espera de mim. Ou seja, eu não posso ser um cliente do mundo. O meu professor tem que dar uma aula adequada para me agradar e eu prestar atenção. O meu pai tem que fazer tal coisa para poder para mim. A minha namorada, meus amigos. E o que eu devo fazer para o mundo? Qual que é o meu papel nisso? Então, quando a gente deixa de se preocupar com coisas grandes para focar nas coisas do dia a dia mesmo, em grandes abstrações. Também, de novo, nesse livro do Dostoiévski tem: nossa, eu amo a humanidade, mas não consigo amar o ser humano do meu lado, porque dá trabalho. A gente tem que focar nas coisas aqui, no dia a dia. De novo, a gente pode, claro, deve refletir sobre questões existenciais, mas tem que agir no dia a dia. E para você ter uma ideia, tem um estudo que acabou de sair, início desse ano mais ou menos, na Nature, a maior revista, uma das maiores revistas científicas médicas do mundo, e é o maior estudo já feito na história da humanidade. Pra você ter uma ideia, são 200.000 pessoas em 22 países. Ou seja, é um negócio, para quem mexe com pesquisa, uma amostra de 100.000 pessoas já é algo considerável. 200.000 pessoas. E é sobre florescimento humano, sobre felicidade, desabrochar dos potenciais. E foram avaliar, nesses 22 países, quais fatores estão relacionados com felicidade, com florescimento humano, como queira chamar. E, independente da cultura, 4 fatores estão por trás: casado, ter uma família, escolaridade, trabalho e religião. Ou seja, né, família, trabalhar, estudar e frequentar uma religião semanalmente. Só que eu quero que a gente reparar a ironia do mundo atual. Todos esses 4 fatores não só são desincentivados, mas são sistematicamente contrariados ou atacados. Então, a família hoje em dia é opressão, todo mundo é pai de pet, mãe de planta, bebê reborn. Aí no trabalho dá burnout, estudo, nossa, não tem como manter estudo com saúde mental e religião nem se fala. Só que quando a gente ataca os 4 fatores da felicidade, as pessoas ficam infelizes. E é o que está acontecendo no mundo atual. A gente esquece desses 4 fatores que causam a felicidade e, consequentemente, a gente está infeliz. E é isso mesmo. Então, é uma consequência natural de se abandonar esses critérios. E, nesse mesmo sentido, quero pegar esses 4 fatores e o que eles têm em comum. Porque, aparentemente, né, uma família, o cara trabalhar, o cara ir na religião dele, o que eles têm em comum? Repara, todos os 4 envolvem olhar para fora de você. Para você construir uma família, exige, pô, sacrifício, exige perdoar a ofensa, exige um monte de coisa que você tem que deixar a mão do seu próprio egoísmo. Para você trabalhar ou estudar, é se colocar numa posição útil para as pessoas. Gravar um programa bacana, estar se colocando de uma forma útil para as pessoas. E religião nem se fala, né? Olhar para fora de você, buscar uma conexão com Deus ou a palavra que você queira usar para isso. Então, os 4 fatores da felicidade envolvem olhar para fora de você. E é por isso que eu sou muito crítico a essas teorias modernas de saúde mental, de auto-perdão, autoajuda, auto-amor, muito autocentrado. Só que a felicidade está em olhar para fora. Então, é muito paradoxal. As pessoas estão esquecendo esses fatores, estão, né, É adoecendo. engraçado, não tem nada a ver, mas você falando, o auto perdão, o auto me soou como um egoísmo, tá tudo centrado em mim. E na Sim. realidade, se a gente não centrar, pelo que eu estou entendendo esse seu panorama e da pesquisa, se você não centrar no outro, não vai funcionar. E o Viktor Frankl, esse psiquiatra que foi para o campo de concentração, ele também diz nesse mesmo livro: quanto mais a pessoa se esquecer de si mesma e ajudar o próximo, mais humana e mais realizada ela será. Então, olha que esse é o paradoxo da vida. Quanto menos eu olho para mim, mais feliz eu sou. Olha que doideira. Então, quando eu mais me dedico para o próximo, mais eu encontro a minha satisfação, o meu próprio sentido, a minha própria felicidade. Mas a sociedade é totalmente egocentrada. Por isso que é adoecido. É, faz Exatamente. todo sentido. Entendeu? Por isso que eu tô falando, quando eu comecei nessa discussão de política, economia, tá, era importante, mas olha o núcleo. O núcleo é isso aqui, que a gente esqueceu. E a sociedade está discutindo coisas periféricas, sem se lembrar da essência de, putz, como fazer a sociedade melhor, fazer a sociedade feliz, como de verdade ajudar as pessoas, e tá aqui atrás. E as pessoas às vezes não estão discutindo isso por focarem muito nas coisas secundárias do mundo, né? Então, trazer essa discussão à tona de novo é fundamental.
E você perguntou também antes sobre essa questão de ser diferente, como é que é? E pra eu te dizer que não é tão diferente assim, você acredita? Tem um estudo mostrando que nos jovens a atividade extracurricular não obrigatória mais frequente é ir no grupo religioso. Um terço dos jovens frequentam semanalmente algum grupo religioso. Tirando escola, que é obrigatório, a atividade social mais comum dos jovens é ir na igreja, no centro religioso, do que ir no shopping, na balada. Então é mais comum nós vermos jovens nas igrejas, nos grupos religiosos, do que em balada semanalmente, por exemplo. Outra, mas todo mundo bebe. Será? Tem uma pesquisa que foi feita no Brasil com uma amostra representativa. Chuta quantas pessoas não botaram uma gota de álcool na boca no último ano? No Brasil. Chuta, quantos por cento? Pelo que a gente acha, olha pra TV, olha pro mundo, quantas Quantos? pessoas, quantos por cento da população brasileira não botou uma gota de álcool na boca no último ano? 50. Eu achei que eu estava sendo tão E a gente otimista. tem que tomar Olha a cuidado, a gente tem que situação tomar do ser cuidado humano. com as ideias pré-concebidas que recebemos. Ou às vezes, vamos dizer assim, nas bolhas que nós estamos inseridos. Isso é ignorância. Às vezes dentro da faculdade é um grupo seleto que as pessoas acham que todo mundo bebe só porque aquele grupo bebe, mas o Brasil inteiro, a metade não bebe. Outra coisa, até mesmo de droga. Quantos brasileiros no último ano, porcentagem de estudo, usaram maconha no último ano? Porcentagem. 5. Já 5%? 5% só dos brasileiros que consumiram maconha, droga, no último ano. Nem ligo, tô nos 95. Ou seja, essa falsa ideia que nós temos de, seja por vias de televisão, de rede social, de que todo mundo bebe, todo mundo usa, não é verdade. Metade dos brasileiros não usam álcool, consumiram álcool no último ano. Então que a gente perceba realmente de que a gente não está um ponto fora da curva às vezes, a gente só está Mas escondido. As pessoas só não você, se no seu comunicam. núcleo, você se sente diferente? Não é, não vou, sim, diferente, sim, é uma postura diferente, mas tem muitas pessoas boas também, Mas no mesmo nível que você, buscando Não, florescimento? isso acontece, isso tem, só que eu tô fa a grande questão é, nós somos um bando de desajeitado tentando ser feliz. As pessoas são bem intencionadas, as pessoas são boas, eu acredito nisso, num lado bom do ser humano. E às vezes fica escondido, porque acha que todo mundo faz tal coisa e faz também, então as pessoas também às vezes são muito arrastadas para certas situações, e se elas descobrissem que, puxa, metade dos brasileiros, ou só 5% que usou maconha no último ano, ela não precisa usar também, porque não é a maior parte, muito pelo contrário. Ela de forma alguma vai ser uma bolachinha de fora, né? Ela não, porque ela faz parte de uma grande porcentagem. Só que nesse mesmo sentido, de se sentir diferente, tem vários livros ao longo da literatura toda que abordam a pessoa ser diferente. Então, a pessoa sã no mundo doente, ela é tida como estrangeira, isso é normal. Porque se o mundo inteiro está vibrando em uma faixa e essa pessoa faz diferente, ela é tida como estrangeira. Isso a gente vê em vários livros na literatura. O Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, ele é retratado como louco. Só que se você vai ler o livro, as ideias dele é, não, mas eu quero fazer o negócio dar certo, o cara é bem intencionado, embora é retratado como louco. No Dostoiévski tem um livro chamado O Idiota. O Idiota, o protagonista, ele tem essas ideias. Não, mas se a gente fosse né, rezar, ter um contato com Deus, buscar se melhorar, as pessoas tratam ele como idiota. No Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o selvagem é aquele que busca casar, que busca um relacionamento estável, que busca religião. Ele é tido como selvagem. Então, as pessoas não se sintam sozinhas de acharem que estão sozinhas, porque não estão verdadeiramente. Então, que ser diferente de um mundo do jeito que tá, não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Né? Pode ser retratado como idiota, pode ser retratado como selvagem, mas não é. A verdade é que não é. E é isso que tem que ter a força de vontade para bancar. E detalhe, a gente não tá sozinho. Como eu disse, gente, um terço dos jovens frequentam semanalmente um grupo religioso. Então, não estamos sozinhos. Só falta achar. Tá todo mundo escondido, igual uma seita secreta, só falta achar. Mas o pessoal tá aí, entendeu? Isso é muito bacana. Cara, que exemplo, hein? É, porque você é como se você fizesse nós, né, nessa inspiração toda, pensarmos que realmente a vida é de escolhas. Você pode escolher ser um herói ou um anti-herói. E você encontrou o seu caminho. Né? Numa vida normal, porque você namora, você sai, não bebe, mas toma Coca-Cola. Coca-Cola é bom. E você, hoje, você se sente uma pessoa realizada, feliz nessa busca? Então, o grande segredo é 100% de realização nunca vai ser. A vida é feita de oscilações e é isso mesmo. Eu sempre faço uma analogia, né, puxando para medicina. A gente já viu nos filmes, né? A pessoa bota aqui, o coração bate assim, né, as batidas. Isso é a vida tem altos e baixos. É isso mesmo. Se a vida ficar reta, o coração parou, você está morto.
A vida tem altos e baixos, só que o importante é, isso passa. Então que a gente se lembre dos momentos de grande felicidade que eles vão passar. Da mesma forma que quando você está lá no fundo do poço, isso vai passar. Se a vida se estabiliza, você morreu, o coração parou de bater. Então a gente tem altos e baixos, e é isso mesmo, faz parte da jornada. Então que a gente busque se contentar com as pequenas coisas do dia, de, nossa, terminei mais um livro, que bacana. Nossa, hoje me propus a usar menos o celular, consegui usar menos 1 hora do que eu uso normalmente, que ótimo. Então que a gente consiga ir se gratificando ao longo, e que isso é muito importante no processo da mudança, que a gente não estabeleça metas absurdas, porque a gente não vai conseguir. Então, vamos pegar uma pessoa completamente, pô, gasta 5, 6 horas no celular, nunca pegou num livro, viu isso aqui e falou: vou mudar de vida. Vou jogar, vou apagar meu TikTok, meu Instagram, vou comprar Divina Comédia do Dante para ler. Não vai durar um dia, não vai dar certo. Então, diminua gradualmente. Muito bom. Até um pouco de dicas práticas para a gente poder encaminhar para o final. Por exemplo, o celular, o que eu faço? Bota um temporizador no aplicativo que ele bloqueia depois. Os celulares têm isso hoje em dia. Ou dificulta o acesso como? Você vai estudar, bota o celular em outro cômodo. Você vai ler, vai para a sala, restrinja os cômodos da casa que você usa o celular, por exemplo. Estabeleça metas plausíveis de leitura. Comece com livros que você já tem interesse. Então, eu gosto muito de história. Pegue livros de história para poder começar a ler. Eu tenho interesse por filosofia, por humanas, por biologia. Vai pegando coisa da sua área para poder te incentivar, para te estimular. Pega coisas, às vezes, não muito difíceis no começo para poder desengatilhar um hábito bom. Então vai buscando no dia a dia as pequenas coisas. E aí, para a gente quase que fechar e tal, tem uma frase que eu gosto que é: virtude puxa virtude. O que é isso? Quando eu ajusto uma coisa na minha vida, uma coisa só, isso vai impactar positivamente outras. Igual um dominó. Você dá um pontapé inicial em uma coisa boa, isso vai impactar nas outras. Então, bom, eu fazendo faculdade, tenho meu estágio para poder fazer, tenho que estudar, tenho que ler livro, tem curso de filosofia online que eu gosto de fazer, enfim. Como que a gente dá conta? Quando você começa a ajeitar uma coisa na sua vida, as outras se ajeitam junto. Então, por exemplo, eu reparei que agora, em questão de quantidade em horas de estudo, eu estudo menos. Só que eu aprendo muito mais. Por quê? Cara, a minha vida tá em ordem, eu tô bem hidratado, eu tô fazendo atividade física, o meu corpo tá funcionando direitinho, eu tô com tempo de lazer para poder descansar. Porque não adianta nada eu varar uma noite, 12 horas seguidas estudando, eu não vou reter nada, eu não vou lembrar daquilo, vou desregular completamente o meu sono, meu ciclo inteiro, vai me atrapalhar. Aí, se eu tô com sono, eu não vou conseguir fazer direito a minha atividade que eu me propus a fazer naquele dia seguinte. Eu não vou lembrar daquela matéria, porque o sono é fundamental para poder armazenar o conteúdo que a gente aprende. Então, desregula tudo. Isso é um problema. Porque a gente começa a valorizar, a cuidar das coisas pequenas para poder conseguir as coisas grandes. Então, fazer uma atividade física diária ou a cada um dia sim, dia não, alimentar melhor, beber água, as coisas mais simples que a gente não dá valor, isso vai impactar a gente conseguir estudar melhor, sentar para poder ler melhor, mudar a nossa vida para melhor, né? Com as pequenas coisas. E aí se você fala: "Nossa, me propus a malhar dia sim, dia não, consegui. O que mais que eu não consigo fazer?" Isso incentiva. Aí você puxa uma outra meta bacana. É Nossa, engraçado que você falando, vou terminando aqui com você e vou falar de tudo que eu tirei de você numa frase, assim, bem simplista hã, mesmo. A gente busca liberdade, não é? E a liberdade, ela tem que ter disciplina e resiliência, porque senão a gente não vai conseguir florescer. as pessoas têm a errônea e triste ideia de achar que a agenda é escravidão. Muito pelo contrário. Você só consegue ordenar a sua vida e fazer tudo o que você quer se você estiver organizado. Mas respeitando seus limites. Claro, tendo as metas plausíveis, né, claro, É. você tem que de novo, você não pode botar 30.000 coisas na sua agenda achando que você vai dar conta de tudo do nada, que não vai dar certo. Então, as metas plausíveis para você organizar e ter tempo de cada coisa. Porque as pessoas ficam muito ansiosas de: "Nossa, eu tenho prova semana que vem, eu tenho que estudar tal coisa, tenho que entregar tal trabalho, tenho que fazer tudo", e fica remoendo aquilo e não anda para frente. Então o que que a gente faz? Bota na agenda o seu horário de estudar para tal prova, o seu horário de resolver tal coisa, o seu horário de sair com a namorada, o seu horário de ler um livro, o seu horário de tudo, para você conseguir. Fácil. Mas é o único caminho, né. Adorei. Fácil nunca é, porque nada que é bom é fácil, mas vale a pena. Caraca, Caio, 21 anos de pura experiência. Experiência. É, você tem experiência, real, sabe, de vida, de sentimento. Porque não tem pessoas com 100 anos, aquelas que exagera, né, que não teve essa percepção, essa sensibilidade mesmo. Parabéns, Ah, viu. que isso, obrigado. Que você inspire muitos jovens da geração Z, que a gente precisa, que é o nosso futuro. Prazer enorme estar aqui com você, viu.
prazer foi meu completamente, e que fica a mensagem de que o herói, na jornada do herói, não é ninguém fora da caixinha, são pessoas como a gente, são pessoas normais que fizeram escolhas diferentes, que a gente possa escolher, fazer as melhores escolhas para gerir melhor a nossa vida, e te garanto, vale a pena. Obrigada, Eu que viu? agradeço. Obrigada, gente. Vocês que chegaram aqui, se inscreva no canal, toca o sininho, manda para alguém da geração Z para inspirar, ou a geração todas, né? Porque é uma lição de vida, uma nova forma da gente enxergar as possibilidades da vida e a gente se tornar o herói da nossa história. Obrigada, gente. Falamos, hein? Falando é ótimo. Você fala muito Que igualzinho o é pai isso? dele, Que é cara. isso? Ele prende a gente. Que é isso? Eu falei, o que que ele vai falar agora?